Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Sónia Sapage. São José Almeida. Helena Pereira. Eu sou Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos numa semana em que as réplicas do terremoto político das presidenciais já se estão a fazer sentir, no CDS particularmente. Adolfo Mesquita Nunes, ex-secretário de Estado do Turismo, escreveu um texto no jornal Observador onde pede um congresso extraordinário. Nuno Melo, na entrevista que deu, foi hoje publicada no Público e ao Público Renascença, manifesta a intenção de ser candidato, mas não já, só quando Francisco Rodrigues dos Santos terminar o seu mandato, portanto 2022. E hoje já sabemos que houve demissões, nomeadamente da ala do Filipe Lobo Dávila, que tinha feito, enfim, uma coligação, aspas, com a direção com Francisco Rodrigues dos Santos e tinha entrado para a direção. Sónia Sapage, como é que podemos ler esta revolução que parece que vai no partido que de facto está muito em baixo nas sondagens? Já não parece. Já está mesmo a acontecer esta revolução. Eu hoje, quando estava a ler o João Miguel Tavares no nosso jornal, tendia a concordar com ele numa questão, que é o Adolfo, os críticos que agora dão um passo, chegam com algum tempo de atraso. O João Miguel diz que é com 1 ano, eu não me atrevo a dizer tanto, mas de facto o CDS é um daqueles partidos com história que já foi tudo, e agora não é nada. E a questão é que entre o tudo e o nada houve vários sinais de que isto estava a acontecer. E antes de ter acontecido, ninguém quis dizer que o rei vai nu, porque este é um daqueles casos em que as sondagens já diziam há muito tempo que o rei ia nu, mas o CDS continuava em negação, é o que eu sinto. Pois agora já não está a acontecer, já aconteceu esse desgaste. E pode ser, de facto, muito tarde, por tudo o que aconteceu à direita, entretanto. Mas sim, também concordo com Francisco Rodrigues dos Santos quando ele diz que isto começou antes das últimas legislativas. Não nos podemos esquecer que em 2019 o CDS já foi a eleições e já teve 4, pouco por cento. Portanto, já não era um resultado digno dessa história que o CDS vinha tendo até então. Já se percebeu na entrevista que ele ontem dá ao Observador, também em reação um bocadinho às primeiras críticas que apareciam, qual vai ser a posição dele. A posição parece que será resistir e o argumentário será dizer que ele só acumulou vitórias desde que é líder. Nas regionais dos Açores conseguiu entrar para o governo, teve não sei quantos mais votos, está em posição de liderar e influenciar a governação, e nas presidenciais apoiou um candidato que é vencedor. Percebeu-se que esse vai ser o argumentário dele para tentar travar tudo o que está a acontecer no partido. O que eu acho é que já não há nada a travar, já não é possível. Sónia, tu acreditas na sobrevivência de Francisco Rodrigues dos Santos? Não acredito. Não acredito que... Há várias questões que podiam ser favoráveis para ele se manter. Uma delas, melhor, na realidade só há uma, que é a pandemia, não é? Realizar um congresso em pandemia, quando tanto criticaram outro partido, que foi o PCP, quando realizou o seu congresso, sendo certo que não era eletivo e era ordinário. Acho que a única questão que o manteria à tona seria a pandemia. É de facto uma altura em que esse tipo de reuniões partidárias tem sido evitada por todos. Mas não creio que
que a sobrevivência dele ainda se mantenha em cima da mesa por muito tempo. Não são só críticos, não é? O Filipe Lobo Dávila é um elemento da sua direção. O Filipe era vice-presidente de Francisco Rodrigues dos Santos. Portanto, isto já está muito para lá da crítica interna. Já é um partido, de facto, a desfazer-se. Eu acho que ele próprio devia perceber que o tempo dele, ele não conseguiu concretizar, não conseguiu levantar a moral do CDS, não conseguiu que o partido melhorasse, e não é só, as sondagens não são tudo, é verdade, mas era importante que não se tivesse ignorado os sinais todos que foram sendo dados. São José Almeida, aqui pegando nas palavras da Sónia Sapage, tu achas que Francisco Rodrigues dos Santos vai, enfim, perceber o que lhe aconteceu e retirar-se? Não foi o que nos pareceu, certo? Não, eu não acredito que seja assim tão fácil, não é? É evidente que ele neste momento está isolado. O grupo do Francisco, do Filipe Lobo Dávila, que dava ali alguma consistência àquela direção e fazia uma ponte até com o passado crítico da Assunção Cristas, mas eu acho que é um bocado inevitável neste momento a queda de Francisco Rodrigues dos Santos. O que eu questiono é quanto tempo é que demorará, porque a questão não é difícil realizar um congresso. Aliás, o próprio Adolfo Mesquita Nunes, creio que no texto refere isso, mas se não refere isso, ele foi uma realidade que noticiada há pouco tempo, que a Merkel elegeu um substituto na CDU alemã, e a CDU alemã é um congresso com certeza muito mais delegados que o congresso do CDS. Claro. Digitalmente. E o CDS fez o último Conselho Nacional, em que já houve críticas manifestas a Rodrigues dos Santos, fez-lo digitalmente. E, portanto, isso não é de todo impossível de realizar um congresso por isso, por causa da pandemia. Qual é a dificuldade? O congresso é eletivo, portanto, os líderes do CDS é o único grande partido neste momento que faz eleição de líder em congresso, além do PCP, que não faz diretas. Não é? Não, o Bloco também não faz, pronto, mas o PS e o PSD elegem em diretas. E, portanto, o CDS tinha sido o primeiro a fazer diretas, regressou aos congressos eletivos. E, portanto, a dificuldade é que para alguém disputar a liderança tem que convocar um congresso. Para conseguir convocar o congresso tem que realizar um Conselho Nacional. Ora, ontem, Rodrigues dos Santos, uma das provas, e a prova maior de que ele vai resistir, foi que disse não se convoca um congresso por dar cá aquela palha, e aconselhou Adolfo Mesquita Nunes a ir recolher assinaturas para obrigar à convocação de um Conselho Nacional. Neste momento, a dúvida está em saber se Adolfo Mesquita Nunes consegue apoios dentro do CDS para permitir a percentagem, que ainda não é, quer dizer que não é muito grande, mas que é uma percentagem apreciável, de assinaturas em relação ao número de militantes para convocar o Congresso. Mas eu lembro aqui uma coisa muito importante, e que eu acho que foi o sinal que também ajudou a que isto tudo começasse a deslaçar. Não foi só um resultado das presidenciais. Foi a declaração de Paulo Portas na noite eleitoral. Sim. Paulo Portas esteve calado 7 anos. Nunca falou sobre política nacional, muito menos sobre o CDS. E disse, no domingo à noite, que o resultado das eleições, com o problema criado, ele não nomeou, mas referia-se ao resultado de André Ventura, portanto, uma tendência crescente do Partido Chega, criava problemas, era uma questão grave para o PSD e sobretudo para o CDS. E eu penso que a partir daquela declaração, daquela noite, os telefones devem ter começado a disparar uns para os outros, não é? E penso que é nesse contexto que se insere o artigo de Adolfo Mesquita Nunes, que ainda não disse claramente que era candidato, mas há já notícias de que ele
se o Congresso for feito, será candidato. E o Nuno Melo diz o que diz, também se começa a posicionar. Lobo Dávila, percebendo esses sinais, também se começa a posicionar, e portanto eu penso que pode demorar mais ou menos tempo. Depende do tempo da recolha das assinaturas, depende do tempo da convocação do Conselho Nacional, mas aquilo também tem prazos e portanto, mas aqui a decisão é perceber, o que vai ser decisivo é perceber se Adolfo Mesquita Nunes consegue mesmo acelerar o processo convocando o Conselho Nacional. Pronto. Deixa-me só acrescentar uma coisa em relação a isto, que é, no partido fala-se muito sobre se conseguirá Adolfo Mesquita Nunes a reunir as assinaturas necessárias e virar o Conselho Nacional, porque o Conselho Nacional neste momento é maioritariamente apoiante de Francisco Rodrigues dos Santos, e essa é uma dúvida, claro que é, Claro. mas hoje a questão de Filipe Lobo Dávila vai trazer uma nova luz também. Sónia, quer dizer, é evidente que isto é a dificuldade processual. Agora que a direção do CDS já não existe e que Francisco Rodrigues dos Santos não lidera coisa nenhuma e não conseguiu afirmar o CDS, é evidente que o resultado eleitoral da Cristas pelo qual ela se demite era péssimo, foi péssimo, mas já a outras alturas o CDS na sua história há mais de 20 Sim. anos também teve, com o efeito Cavaco, acabou por andar ali nos 4%, quase 8 anos, não é? E depois é que começou a recuperar com Manuel Monteiro. E, portanto, o CDS poderá não ser irrecuperável como partido. Agora, não é de certeza, na minha opinião, esta direção que vai conseguir, porque está lá há um ano e não conseguiu afirmar coisa nenhuma. Fez o Acordo dos Açores. Um acordo que tem sido bastante polémico, não é? Até internamente. E que deu força ao Chega, e que normalizou o Chega. Está bem que eles podem argumentar que o acordo foi com o PSD e que eles não podem rejeitar um voto no Parlamento, mas há limites para as coisas, e ele aceitou também participar num governo que estava a ser apoiado pelo Chega. São José, e há coisas escritas, não é só um voto no Parlamento, há um compromisso. Claro. Ontem, Mas o acordo foi feito com o PSD, o do Chega. Sim. Pronto. Ontem, mas isso e não com é o PPM. argumento. O que estou a dizer é que isso não é argumento. Eu ontem, por acaso, quando ele diz aquela frase que eu depois até puxei para título, porque estava a ouvir essa entrevista de não se convoca uma reunião, um Conselho Nacional por dar cá aquela palha. Sim. Também, por um lado, senti que ele estava a desvalorizar muito o que está a acontecer no partido e que, se calhar, ainda não percebeu exatamente o verdadeiro problema que tem em mãos. O denial é fortíssimo na política e na vida também. Helena Pereira. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa, o que eu acho que mais tem transparecido, quer da direção do CDS, quer da direção do PSD, em relação ao que tem sido o fenómeno do Chega, é um autismo completo, não é? Estão em negação, não perceberam ou não querem perceber o que se está a passar. Helena Pereira, uma das coisas que me fez um bocado fernicoques, como se dizia antes, é que Nuno Melo, na entrevista que hoje dá ao Público Renascença, diz que é preciso um congresso, quer ser candidato, diz que Adolfo Mesquita Nunes tem legitimidade para ter um congresso, mas que ele acha que deve ser só daqui a um ano. E como interpretar esta posição de Nuno Melo concretamente? Quer que Francisco Rodrigues Santos morra definitivamente, quer que o CDS perca as autárquicas, quer que Adolfo Mesquita Nunes seja candidato e se espalhe? Eu fiquei com muitas dúvidas sobre isso. Há aqui uma conjugação que é Nuno Melo está ao lado de Adolfo Mesquita Nunes no sentido de que faz uma avaliação negativa da atual liderança. Mas realmente Nuno Melo diz que chama a atenção que para o ano, quando fará os 2 anos do Congresso Ordinário, é que faria mais sentido discutir-se a liderança. E diz também, compara este momento a 1998, que é quando o CDS partiu de um mau resultado eleitoral para uma frente liderada por Paulo Portas que
se eu apontar assim de forma geral, o que é que conseguiu na altura? Conseguiu afirmar o CDS por ser um partido de quadros, coisa que com Francisco Rodrigues dos Santos desapareceu completamente, e por outro lado, conseguiu não alienar as várias tendências que existem no CDS, considerando que o CDS seria mais forte, mantendo essas tendências dentro de si, dentro da sua área política, e não afastando ninguém. E parece-me que o que acontece com estas eleições, eu acho que é verdade, o resultado do Chega é um sinal muito forte para todo o país, mas principalmente para o CDS, do ponto de vista programático, o maior perigo é a iniciativa liberal. O CDS não tem nada em comum com o Chega, mas tem algumas coisas em comum com a iniciativa liberal. E eu acho que o CDS tem razão, e daí o Adolfo Mesquita Nunes ser a pessoa que está mais próxima dos liberais dentro do CDS. Nas últimas eleições legislativas, a iniciativa liberal teve 60 e poucos mil votos. Nestas presidenciais, em que, convenhamos, o resultado não é do Maia, que ninguém conhecia, o resultado é, como ele sempre disse em todas as suas intervenções, é do projeto liberal que ele quer dar a conhecer, e duplicou a votação, teve mais de 120 mil votos. Ora, o CDS nas últimas eleições teve 220 mil votos, portanto, a progressão, isto caminha alegremente para a iniciativa liberal ter uma implantação superior ao CDS em pouco tempo, e se formos ver os sítios onde a iniciativa liberal teve mais votos, são coincidentes com aquele eleitorado urbano do CDS, porque lá está, o CDS já não tem uma implantação territorial ou como há muitos anos tinha no interior do país ou no país mais rural, já não tem. E eu acho que esse lado para o CDS é mais assustador. Essa ameaça, por assim dizer, da iniciativa liberal é maior do que até a ameaça do Chega, porque do ponto de vista, quando se fala em sobrevivência, quer dizer, é sobrevivência programática do próprio partido. Se os eleitores começam a achar que há um partido que pode perfeitamente substituir o seu programa pelo programa do outro partido, quer dizer, isso é que é o fim total. Uma coisa é o partido existir com a sua personalidade e ter mais ou menos votos, não é? Mas aqui há uma descaracterização, pode correr-se este risco. Por último, eu não sei, eu fiquei... esta semana houve realmente a tomada, o avanço, houve realmente a declaração de Paulo Portas, que é engraçado que na TVI a jornalista pergunta-lhe se ele estava disponível para o CDS nesta nova fase e ele não quis responder, pediu-lhe para não insistir, ele não quis responder essa pergunta. Depois aparece o Adolfo Mesquita Nunes. Não queria responder, também queria uma espécie de tabu. Exatamente, alimentou ali uma dúvida. Depois aparece Adolfo Mesquita Nunes, com essa preocupação, ele que é a pessoa mais próxima dos liberais no CDS. Depois hoje aparece o Filipe Lobo Dávila, que dava ali uma sustentava, era uma tendência que sustentava, ajudava a sustentar o atual líder, mas Lobo Dávila, quer dizer, não esqueçamos que foi porta-voz do CDS durante os anos da Troika, quando o PSD e o CDS estavam no governo, portanto é uma pessoa que também trabalhou de muito perto com Paulo Portas. E eu nem sei, eu há bocado fui ver, quando o Lobo Dávila se demite, eu fui ver os estatutos do CDS. No limite, podemos nem ter Conselho Nacional, podemos ter assinaturas já para convocar o Congresso Eletivo. Portanto, isto, não sei o que é que está a acontecer nos bastidores, não sei até que ponto é que eles já estão organizados a esse nível ou não, vamos ver agora nos próximos dias. Depois, chegando ao Congresso, há aquilo que nós vimos no último Congresso, não é? A Juventude Centrista tem não sei quantos delegados, tem um peso enorme, a eleição é feita em Congresso e eles têm muito peso, e Francisco Rodrigues dos Santos, observador, esta semana dizia que não tinha medo de ir a votos. Portanto, eu não sei se ele não fica agarrado e se não olha para o exemplo do Rui Rio
e passou por uma situação parecida pouco depois de ser eleito e foi disputar eleições com o Luís Montenegro e ganhou. Não tinha era o partido com 1% nas sondagens. Desculpa? Não tinha era o partido com 1% nas sondagens. Exatamente, mas eu não sei sou sincera, não sei o que é que passa pela cabeça do atual líder, não é? E portanto, a não ser, há ainda outra possibilidade que é haver uma sublevação, que isso faz mais difícil no Conselho Nacional e esta direção ser destituída. Eu não sei até que ponto é que as pessoas estão ou não assustadas com isto. E portanto vai ser interessante agora seguir os próximos dias. De qualquer forma, tu dizes uma coisa interessante, muito interessante, que é quando faz essa analogia, essa proximidade com a Iniciativa Liberal, e eu quero só registar aqui que esta semana foi lançado um novo instituto, o Instituto Mais Liberdade, que é dinamizado, digamos assim, pela Iniciativa Liberal, mas não só. Uma das pessoas que está lá é a Presidente da Mesa, é precisamente Adolfo Mesquita Nunes. O Adolfo Mesquita Nunes é o líder na nova geração do que é a ala liberal do CDS. Mesquita Nunes não é próximo do liberalismo, ele é um liberal. Claro. Não é? Noutras épocas era Nobre Guedes, que foi o líder dessa, antes foi Lucas Pires, com o grupo... Mas o Nobre Guedes sempre foi um liberal conservador. Sim, mas não interessa, a questão é a divisão no CDS é entre liberais e democratas cristãos. E neste momento ambos estão contra, ou não estão com Francisco Rodrigues dos Santos, porque Lobo Dávila representa essa família democrata cristã, é um democrata cristão. Ou seja, por muita força que a JP tenha, a juventude do CDS tenha, foi ela que elegeu Rodrigues dos Santos já há um ano, de facto no Congresso, e que fez virar o Congresso, não só, mas teve muito, muito peso nisso. O que é facto é que dentro do que é o perfil ideológico do CDS, as duas grandes alas do CDS neste momento estão contra não estão com Rodrigues dos Santos. E deixa-me fazer uma pergunta, e acham que o futuro do CDS passa mais por uma pessoa com o perfil de Nuno Melo, ou ainda respondendo à Ana, ou Adolfo Mesquita Nunes, porque a questão é essa, o Adolfo Mesquita Nunes para as novas batalhas se calhar tem mais... pode personificar outro tipo de CDS, e o Nuno Melo ser um CDS mais do passado, não sei. Eu acho que aí por acaso é engraçado que relativamente à resposta aos dois novos partidos que na área da direita surgiram, um mais extrema-direita, outro direita liberal, Adolfo Mesquita Nunes é de facto o líder para enfrentar a Iniciativa Liberal e o Nuno Melo é o líder para enfrentar o Chega, como se viu na campanha das europeias. Enfim, o Luciano Alvarez acompanhou a campanha e escreveu sobre isso, é verdade. Escreveu sobre isso bastante. Também acho que vai depender muito do programa que eles apresentarem, do discurso que eles apresentarem, mais do que se calhar a personalidade. Mas isso para o país, não para o partido. Sim, mas eu não estou a ver o Adolfo Mesquita Nunes a fazer um discurso próximo do Nuno Melo, pelo menos não. assim... Não, isso não e enquanto o Nuno Melo estou a vê-lo ali a bater. O Portas fazia nisso, de facto o Portas nessas coisas era talvez o melhor das maioneses. Nós sabemos como é que se faz a maionese, não é? Aquilo é uma coisa muito chata, tem que meter o azeite muito devagarinho, senão aquilo talha. E o Portas fazia umas excelentes maioneses com o CDS, não é? Porque ora virava após do rendimento mínimo, discurso pro quase Chega, ora era da direita respeitável e centrista. E ele realmente fazia ali uma boa maionese. Mas eu lembro que o Nuno Melo foi claro a dizer que não estava disponível para uma disputa agora. Agora, só daqui a um ano, também foi claro a dizer que daqui a um ano. Sim. É por isso que eu não entendo bem a estratégia do Nuno Melo. Se ele quer pôr o Chicão a arder, enlumbrando mais um ano, se quer que arda o Adolfo Mesquita Nunes, que vai levar com umas autárquicas, se candidatar agora, se confirmar isso, e que as autárquicas, ok, vai haver esta coligação, mas eu não espero nada de bom daqui, tendo em conta o estado do PSD e o CDS. Bem, vamos para o segundo tema? É sempre difícil, deixa-me só dizer mais isto, é sempre difícil um líder tomar conta de um partido quando está na oposição e o poder tem sondagens como as que tem António Costa. Ninguém quer passar por esse
por esse processo de anos na oposição. Enfim, eu acho que isso também é calculismo, mas é verdade. Não, mas deixa-me só acrescentar uma coisa. Se eles esperam por 22 e deixam nas autárquicas o eleitorado tradicional do CDS consolidar o hábito de votar noutros partidos, o CDS pode já não recuperar depois de 22. É verdade. Quando as eleições são em 23. Passamos para o segundo tema, a vacinação dos órgãos de soberania. O Primeiro-Ministro fez um despacho que a São José divulgou esta semana no público, onde dizia as prioridades dentro do governo e pedia aos outros órgãos de soberania para fazerem uma lista de prioridades. No governo sabemos que o primeiro será naturalmente o Primeiro-Ministro, depois virão os Ministros de Estado, não todos porque 2 Ministros de Estado estão com Covid, Gisa Vieira e João Leão, portanto não poderão ser vacinados. No Parlamento, o Ferro Rodrigues decidiu também seguir a ordem do Protocolo de Estado, que significa que em primeiro lugar vem ele próprio, Ferro Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República, a seguir o líder da oposição, Rui Rio, depois os presidentes e secretários-gerais, líderes que sejam também deputados. Agora aqui é que está a questão, porque muitos destes líderes, incluindo Jerónimo de Sousa, que eu ouvi dizer que queria ser chamado pelo SNS quando chegasse a sua vez e não votado no âmbito da Assembleia da República, quando tem direito, por ser deputado, Ferro Rodrigues usou apenas o do Protocolo de Estado, mas Jerónimo ainda por cima tem a idade toda, mas não, quer o SNS, também ouvi Catarina Martins dizer mais ou menos o mesmo, o Iniciativa Liberal, João Coutinho de Figueiredo, o exemplo dos pais com 90 anos. Como é que podemos interpretar isto só nessa página? Não vamos ter deputados vacinados? Eu acho que isto tudo vai resolver-se provavelmente com bom senso, que de facto é o que é a cura para muitos problemas e devia ser para ainda mais. Em relação aos deputados, em relação a altas figuras do Estado, deixa-me dizer, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia, eu não tenho grande dúvida que têm de ser protegidas também nesta fase, sendo que nós temos 2 deles que já estão em idade até de ser vacinados. Portanto, a mim não me suscita muita dúvida. Também não me suscita muita dúvida, e eu esta semana tive a ocasião de falar com Adalberto Campos Fernandes, que foi Ministro da Saúde por causa deste mesmo assunto, e concordo com ele, não me suscita qualquer dúvida que ministros ou deputados que estejam no terreno, ou que sejam médicos, ou que recebam pessoas, ou que vão visitar as suas populações, ou que sejam voluntários, ou que de facto andem na primeira linha, ou tenham de facto contacto com a realidade da Covid, sejam vacinados. Agora, funcionários da Assembleia, deputados que estão em teletrabalho, que não vão à rua, no fundo, que são como todos os outros portugueses, ou que cumprem as regras como todos os outros portugueses, eu também não vejo pressa para que sejam vacinados quando tens outras pessoas em risco. De qualquer forma, os funcionários, tipo chefes de assessores parlamentares, serão sempre no fim da lista. Pronto. Mas um assessor, precisamente, um assessor parlamentar, que é um assessor que trabalha no Parlamento e que tem 40 anos... Por que razão há de ser vacinado nesta fase? Também não entendo. E acho que essas escolhas têm de facto de se fazer com bom senso. Eu não os vacinaria, assim como eu não vou ser vacinada, como outras pessoas da minha idade não serão vacinadas, e também ando na rua, também contacto com pessoas, e os jornalistas fazem reportagens, estão muitas vezes em hospitais, a seguir perguntas, por que não os jornalistas? Por que não? O que é que Estamos aqui a falar de órgãos de soberania, não é? Eu sei, o que eu digo é que um assessor parlamentar já não é um órgão de soberania, Ana. Pronto, mas é a minha opinião. Mas a primeira polémica foi de que os órgãos de soberania tinham sido excluídos por populismo. Exato. Agora... Mas é como te digo, eu acho que São José Almeida. Acho que há escalas e acho que alguns deviam de facto ser vacinados. Acho que não podem ser presos por ter cão e presos por não ter, de facto. São José Almeida, critério. Eu acho que em Portugal há uma coisa muito engraçada, que é o chamado preso por ter cão e por não ter.
tem que estar sempre contra. Há sempre uma parte, imensa gente que faz um banzé porque uma coisa é de uma maneira. Depois, quando a coisa muda, há sempre outra multidão que faz outro banzé. Isto aqui, como disse a Sónia, é uma questão de bom senso, não vale a pena sequer perder muito tempo a discutir. É evidente que não é normal, ontem o Rui Rio refrisou isso, até foi muito sensato a falar deste assunto, não é normal que num governo haja 5 ministros neste momento com Covid. Não é normal, não é bom para o país, para o funcionamento do país. Não é? Portanto, é evidente que há ministros que têm que ter prioridade, assim como há deputados que têm que ter prioridade, por exemplo, aquilo que é a Comissão Permanente, aquilo que assegura o funcionamento do Parlamento. Agora, é evidente que nem todos os deputados têm que ser vacinados, tudo a correr já para a semana, como o próprio governo tem aquilo por fases, não é? Priorizado, o próprio decreto prioriza o governo por fases, os que estão diretamente ligados a ter que lidar com pandemia estão para ser vacinados primeiro e depois serão os outros e depois os outros. Claro. Que é o que faz sentido, isto não tem nenhum problema, é perfeitamente normal. Esse é o critério da Assembleia da República, os deputados veem quase no fim da fila. É o critério geral do decreto. O próprio decreto diz aos órgãos de soberania para hierarquizarem os seus órgãos, não é? Portanto, e quem vai primeiro e quem vai depois. Isto é normal, está a acontecer em vários países da Europa, fora da Europa. É perfeitamente normal que os responsáveis políticos, os principais responsáveis políticos, sejam vacinados assim que puder ser. Pronto, eu tenho muita pena, também queria ser vacinada, tenho que estar à espera da terceira fase, porque sou diabética, já percebi que só lá para o verão é que sou vacinada, mas pronto, é a vida, não é? Agora, que tem que haver prioridades, tem que haver prioridades, o resto é demagogia e populismo. Helena Pereira, vacinas e políticos. Vacinas e políticos, isto é um tema que está a queimar desde o início. Já se previa que íamos chegar a este dia em que tinha que se discutir os critérios e ninguém queria. Ninguém os políticos. Eu sentiria mais confortável se houvesse rapidamente uma lei de emergência sanitária, onde várias coisas têm que ficar claras, e uma delas esta, por exemplo, podia ser numa lei dessas, que é aprovada pela Assembleia, com critérios claros, porque não pode ser, eu também acho muito estranho que cada órgão de soberania defina os seus próprios critérios. Isto é uma desresponsabilização, isto é para o Presidente, quando é questionado, falar só sobre a sua casa militar e a sua casa civil, para o Ferro Rodrigues falar só sobre o Parlamento e António Costa sobre o Governo. Ora, se uma das coisas que mais se discute é a descredibilização da política e a necessidade do seu reforço e da sua credibilização, eu preferia que isto fosse tratado com mais seriedade e mais corresponsabilidade por aqueles que são políticos e que não tenham vergonha de fazer, porque eu parece-me que no início os políticos não queriam, ou o governo não quis ser vacinado porque tinha vergonha achou que não era boa ideia estar a mostrar fotografias de os ministros a serem vacinados. Não lhes passou pela cabeça que já podiam estar vacinados sem haver fotografias e sem haver alarde público disso, só haver uma nota a dizer sim, foram vacinados. Como em alguns países as pessoas foram vacinadas e não houve, olha, até o Papa foi vacinado e não houve fotografias do Papa a ser vacinado. E ele tem a idade que tem. E portanto, eu não percebo como é que esta incapacidade de lidar com estes temas, e este era um daqueles que estava na cara, que ia se pôr mais tarde ou mais cedo, e acho muito feio a forma como todos os órgãos estão a lidar com este tema, e devia haver uma tomada de decisão conjunta e uma corresponsabilidade conjunta, e eu não me oporia nada não tenho problema nenhum de que uma pessoa que é presidente não pode ser substituída nas suas funções, tinha que ser vacinada. Os membros do governo que não podem ser substituídos de um dia para o outro nas suas
nas suas funções também têm que ser vacinadas já no Parlamento, tirando o Presidente do Parlamento. Realmente, como um deputado dizia esta semana, os deputados só podem ser substituídos facilmente e por isso é que há uma lista de suplentes. Portanto, eu aí, nos deputados, tenham paciência, não tenho... aí não acho que haja nenhuma... pronto, mas gostava de ver isto debatido de outra maneira, só isso. Ok, hoje ficamos por aqui e voltamos na próxima quinta-feira. Obrigada a quem nos ouve. Adeus. Deus, boa tarde. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.